Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aqui. A modernização é um tema atual e muito profundo. Pode haver mais de 15 pessoas falarem desse tema e ainda assim cada um tocar em um ponto diferente do outro. No entanto, todos estarem dentro do mesmo tema. Falar da modernização é falar do ser humano e o seu modo de vida. A modernização é um conceito no âmbito das ciências sociais que refere-se ao processo pela qual uma sociedade, através da industrialização, urbanização e outras mudanças sociais, torna-se moderna em aparência, comportamento, mudando completamente a atitude e comportamento das pessoas. A modernização também é uma tendência comportamental que influencia no padrão cultural e civilizacional da vida de indivíduos que constituem uma sociedade. Atualmente, os historiadores não apresentam uma data precisa sobre o início da modernização. No entanto, todos os relatos apontam o século XVIII como a principal época pela qual se deu o início da modernização. E alguns tempos depois surgiu a Era Contemporânea. Mas de 1989 para cá, após a queda do Muro de Berlim, surgiu uma nova era, o chamado pós-modernismo. O pós-modernismo é o maior derivado da modernização. E dentro do pós-modernismo existem três maiores influenciadores que são os responsáveis pela mudança e atitude de toda a sociedade em escala mundial. Esses três fatores são o pluralismo, o relativismo e o humanismo. O pluralismo defende a ideia de que não deve existir apenas uma única verdade. Deve existir mais de uma verdade. Num âmbito em que todos partilham um único conceito, uma única verdade, num âmbito em que há unanimidade de pensamento, o pluralismo vem e diz que devemos pensar de maneiras diferentes, devemos possuir várias verdades, devemos possuir vários conceitos a respeito de algo ou de alguém. Ou seja, o pluralismo diz que não existe apenas uma única verdade, existem várias verdades, vários conceitos a respeito de algo ou de alguém. De seguida tem o relativismo. O relativismo vem de vários ou variedades. O relativismo defende a ideia de que não existem verdades absolutas, ou seja, a verdade absoluta não existe. Num âmbito em que nós partilhamos ou possuímos uma única verdade, um único conceito, o relativismo diz que devemos pensar de maneiras diferentes, não devemos possuir verdades absolutas, ou seja, verdade absoluta não existe. Aquilo que para mim é certo, para o outro não necessariamente precisa ser certo. Aquilo que para mim é errado, para o outro não necessariamente precisa ser errado. O conceito de certo e errado está relativizado, depende do ponto de vista de cada um. O relativismo vem e ensina que a verdade absoluta não existe. Os conceitos sobre tudo está relativizado, depende do ponto de vista de cada um. O relativismo ensina que ninguém tem o direito de se levantar e apontar o dedo ao outro e dizer você está errado, porque o conceito de certo e errado está relativizado, dependendo do ponto de vista de cada um. E por outro lado está o humanismo. O humanismo defende a ideia de que o homem seja o centro das atenções, o homem seja a celebridade, o homem seja o tal. Tudo que é celebrado, tudo que é exercido, tudo que é feito, a glória e o mérito é convergido para o homem. O homem recebe a glória, o homem recebe o mérito, o homem recebe a adoração. Dada essa tendência do humanismo em que remete toda a glória e todo o mérito para o homem se sente na posição de Deus. Tanto que Deus criou o homem criou o robô, que pode falar e exercer várias outras ações de igualdade ao homem, se colocando no pé de igualdade de Deus. Você olha para a sociedade, existem vários conceitos, vários princípios, várias verdades. Não há verdades absolutas, não há conceitos absolutos, não há padrões absolutos, não há princípios de vida absolutos. Tudo está relativizado.
O vestir-se bem é um conceito relativo, depende do ponto de vista de cada um. Se você ver alguém que sai pelas ruas semi-nu ou sem roupa, não por falta de possibilidade, mas por conta da moda, ninguém terá o direito de apontar o dedo a essa pessoa e dizer você está mal vestido, porque o relativismo diz que o conceito de mal ou bem é relativo, depende do ponto de vista de cada um. Vestir bem é relativo. Para alguns, andar sem roupa é correto, para outros, andar sem roupa é errado. Então, dada essa controvérsia, ninguém aponta o dedo ao outro, porque o relativismo dá o direito a cada um de expor o seu perfil da maneira que lhe convém, ferindo a integridade do outro não, ferindo a sensibilidade do outro não, manchando a integridade do outro não. O relativismo dá essa liberdade de cada um adotar o seu padrão e expor o seu perfil da maneira que lhe convém. Você vê, por exemplo, na Europa, na América, a questão do nudismo é relativo. Você não pode apontar alguém ao dedo e dizer que você está nu, você tem que colocar roupa. Porque o pós-modernismo dá o direito a essa pessoa, dispor o seu perfil da maneira que lhe convém. Hoje, o nudismo é uma questão relativa. Para alguns é certo, para os outros é errado. O homossexualismo, para alguns é certo, para os outros é errado. Esse é o mundo pós-modernismo, em que o relativismo dá liberdade a cada um de expor a sua vida, de expor a sua conduta, de expor o seu perfil da maneira que lhe convém. E o humanismo, que vem dando a glória, o mérito ao homem, o homem se coloca no pé de igualdade, esquece que existe um Criador que deve ser adorado pelo homem. Você vê para a política, por exemplo, cada um tem a sua política, cada um tem a sua maneira de governar, prejudicando o povo ou não, cada um tem a sua maneira de governar. Porque o relativismo dá o direito a cada um de expor a sua liderança como lhe convém, da maneira que lhe convém. E você olha para a sociedade, cada um se veste à sua maneira, cada um se comporta da sua maneira, cada um age da sua maneira. Por quê? Porque o relativismo dá o direito a cada um de expor o seu perfil da maneira que lhe convém. Errado ou certo é relativo, pois o conceito de certo e errado, o conceito de mal ou bem, está relativizado dependendo do ponto de vista de cada um. Você olha para as denominações religiosas, não há verdades absolutas. Cada um crê à sua maneira, cada um crê naquilo que lhe convém, cada um tem o seu credo para professar, cada um tem a sua doutrina para crer, cada um tem a sua fé para crer. Por quê? Porque o relativismo deu a liberdade a cada um de crer como lhe convém, de aceitar a fé como lhe convém, de aceitar o seu líder de fé como lhe convém. Não que seja mal, mas numa sociedade em que anulamos a hipótese de existir verdades absolutas, cada um toma para si o seu ídolo, cada um adora quem ele quiser e como ele quiser. Por exemplo, para nós a verdade é Cristo, para outros a verdade é Buda, para outros a verdade é Maomé e para outros a verdade é Maria. Todos são verdades, nenhum anula o outro. Então, e você vai observar que dentre todas essas verdades, a verdade 1 contraria a verdade 2, a verdade 2 contraria a verdade 3, mas o relativismo diz que ninguém tem o direito de apontar o dedo a alguém e dizer você está errado, porque o conceito de certo e errado está relativizado, dependendo do ponto de vista de cada um. Então, provavelmente você tenha se questionado como nos posicionarmos diante dessa sociedade em que a modernização trouxe o pluralismo, o relativismo e o humanismo. O pluralismo ensinando de que existem várias verdades, existem vários conceitos a respeito de algo ou de alguém. E o relativismo dizendo que dentre todas as verdades existentes não existem verdades absolutas. Nenhuma verdade deve anular a outra. Apesar de uma ser diferente da outra, todas são verdades. Não existem verdades absolutas. Nenhuma verdade deve anular a outra. Nenhum conceito deve anular o outro. Cada um tem a liberdade de se levantar com uma verdade e crer nela. Cada um tem o direito de se levantar com um conceito e crer nele. E o humanismo ensinando que o homem seja o centro das atenções, o homem seja a celebridade, seja o tal que recebe a glória, o mérito e tudo que é celebrado, tudo que é exercido, a glória e o mérito é convergido para o homem.
Então, como nos posicionarmos, como entender e fazer face a essa sociedade? A escritura que acabamos de ler no início vai nos dar a explicação e o entendimento como nos posicionarmos diante dessa sociedade. João capítulo 8, versículo 32 é uma passagem muito conhecida, mais lida de toda a Bíblia. É muito comum você ver pessoas de várias confissões de fé desconhecendo outras passagens das Escrituras e memorizando, conhecendo apenas João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma passagem mais lida e mais conhecida de toda a Bíblia. João 8,32 está sobre o artigo definido da língua portuguesa. Na língua portuguesa existem dois artigos, artigo definido e o artigo indefinido. Por exemplo, para o artigo indefinido, você encontra um e umas. Por exemplo, um pastor pregou. Quando eu digo um pastor pregou, não está definido qual pastor em questão ou em causa, porque eu usei o artigo indefinido. Um pastor pregou. Não se definiu qual é. E mudando para o artigo definido, eu digo o pastor pregou. Aí eu defini qual pastor, quem? O meu pastor pregou. Então, quando Jesus vai dizer eu sou a verdade, o caminho e a vida, Jesus vai usar artigo definido. Se Jesus tivesse dito eu sou um caminho, uma verdade e uma vida, aquilo implicaria dizer que para além de Jesus ser um caminho, existem outros caminhos. Para além de Jesus ser uma verdade, existem outras verdades. Para além de Jesus ser uma vida, existem outras vidas. Mas Jesus não vai usar artigo indefinido, Jesus vai usar artigo definido. O caminho, a verdade e a vida. Implica dizer que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus, usando o artigo definido, Jesus está querendo dizer Maomé não é o caminho, Budas não é a verdade, Maria não é a vida. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é uma resposta clara face à modernização, que traz três conceitos: o pluralismo, o relativismo e o humanismo. Face a essa declaração bíblica de Jesus, o pluralismo perde o seu potencial no seio da cristandade. Porque o pluralismo ensina de que não existe apenas uma única verdade. Existem várias verdades e vários conceitos. E Jesus vai dizer que eu sou a verdade. A verdade significa a única verdade. E o relativismo vai dizer que dentre as verdades existentes, nenhuma anula a outra. Todas são verdade. E em João 8,32, Jesus anula o impacto do pós-modernismo. Diz que o pluralismo na cristandade não pode fazer efeito. O relativismo na cristandade não pode fazer efeito. O humanismo na cristandade não pode fazer efeito. Porque na cristandade a glória e o mérito é convergido apenas para o único ser, Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Na cristandade, o humanismo não pode vigorar, não pode fazer efeito, porque o único a ser adorado, o único a ser venerado é a pessoa de Jesus Cristo. E na cristandade existe verdade absoluta, existe conceito absoluto a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Porque o relativismo vai dizer que cada um tem a liberdade de crer e adorar naquilo que lhe convém. Mas na cristandade, Jesus vai dizer que Ele é o único a ser adorado, é o único a ser venerado. E Ele é a verdade absoluta, Ele é o caminho absoluto, a vida absoluta. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.